Mais uma guerra está se aproximando, infelizmente, e dessa vez entre Israel e o grupo Hamas, onde os primeiros conflitos já provocaram a desencarnação de centenas de pessoas, infelizmente, e a expectativa é que mais pessoas desencarnem em mais esse conflito, eventos tão comuns no planeta de provas e expiações. Vamos entender então aqui nesse vídeo os motivos que levam a humanidade a se embrenharem nesse caminho tão sombrio que é a guerra. Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom, pessoal, o mundo já está apreensivo por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, fora vários outros conflitos ao redor do mundo, e agora nós estamos vendo essa guerra que se inicia entre Israel e o grupo palestino Hamas. Por que será que o mundo ainda é palco de tantos eventos tristes? Nós vamos ver aqui nesse vídeo de hoje o que os espíritos benevolentes nos ensinam sobre a guerra através das perguntas de Allan Kardec em Um Livro dos Espíritos e através do mentor espiritual Miramês na obra Filosofia Espírita. Nós vamos entender a guerra na visão espírita e no final do vídeo nós vamos ver Chico Xavier falando sobre a importância de evitarmos a guerra, fortalecendo a ciência. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E eu queria convidar você a conhecer o meu outro canal, o Preces e Mensagens Espíritas. Tem um conteúdo muito bacana lá, o link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixo. Então vai lá, se inscreva, eu tenho certeza que você vai gostar muito dos vídeos. Valeu, pessoal! Bom, pessoal, primeiro nós vamos entender os motivos que levam o homem à guerra. Vamos ver isso através da questão 742 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec indagou os espíritos benevolentes sobre esse tema. Pergunta 742. Que é que impele o homem à guerra? Resposta: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado da barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessária. Então, pessoal, nós entendemos que aquilo que leva o homem à guerra é a sua ignorância em relação às leis de Deus, nosso Pai e Criador, e a predominância da natureza animal do ser humano em relação à sua natureza espiritual. No livro Filosofia Espírita, o mentor Miramês também nos traz um ensinamento muito importante. Veja, os povos belicosos são os mais atrasados espiritualmente. Eles desconhecem a fraternidade que faz ligar todos os povos, uns amparando os outros, pelos fios do amor, em nome da caridade. Bom, pessoal, mas nós podemos entender que a guerra é um evento compatível com o grau de desenvolvimento dos indivíduos envolvidos e de suas coletividades. Esses níveis, pessoal, de desenvolvimento são próprios dos planetas de provas e expiações e dos planetas primitivos, onde muitas pessoas ainda cultuam o ódio e a discórdia. Além disso, para muitos homens, a guerra é justa naquilo que eles entendem.
Eles encontram os motivos para que elas ocorram. Motivos que explicam, mas claro, não justificam. Mas para alguns, infelizmente, aquilo que importa é a violência, é a destruição. É isso que dá prazer a esses seres. Eles não se importam com os motivos da guerra. E sempre que uma guerra tem início, nós podemos então observar como as más tendências dos homens envolvidos nela vêm à tona, se personificando em uma presença do mal, mas não como uma entidade, digamos assim, mas no sentido de causar dor, o mal, a escravidão, para que seus prazeres materiais sejam satisfeitos. O lado espiritual da guerra, pessoal, assim como essa que está se iniciando em Israel, o fanatismo religioso, pois a questão religiosa está intrinsecamente atrelada aos conflitos no Oriente Médio, mesmo que haja outros motivos, e nesses casos há uma ligação então entre encarnados e desencarnados que incentivam esses conflitos. E nós sabemos que nós vivemos reencarnados sob a lei de causa e efeito. Logo, aqueles que promovem a guerra injustificada para satisfazer os seus interesses materiais terão que arcar com as consequências espirituais após desencarnarem e durante sucessivas reencarnações, sucessivas vidas. Kardec indagou os espíritos benevolentes sobre isso também na questão 754, ainda de O Livro dos Espíritos. Veja, questão 745. Que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? Resposta: grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Mas muitas pessoas perguntam por que Deus permite a guerra, por que Ele permite então eventos tão tristes e que nos causam tanta dor. Bom, se Ele permite, é porque dela o homem pode tirar valiosas lições e valiosos aprendizados. Através da ocorrência das guerras, nós vemos avanços sociais e novos conceitos que surgem para a vida em coletividade. Pois pensem, pessoal, lá nas primeiras guerras que eram travadas visando a liberdade de povos subjugados pelos mais fortes. Ou mesmo as guerras mais recentes que nos mostram atitudes que devemos ter enquanto sociedade e o anseio dos povos em relação ao tipo de sociedade que queremos ser. Por exemplo, as atrocidades do nazismo de Hitler. Ninguém quer isso, ninguém quer que isso se repita no nosso planeta. E antes que alguém possa interpretar essa parte aqui que eu estou falando de maneira equivocada, pessoal, eu não estou comparando esse conflito entre Israel e Hamas com essas primeiras guerras, até porque eu não sou especialista ao ponto de querer determinar os motivos materiais que estão por trás desse conflito entre eles. Pode parecer meio incoerente o que eu vou dizer, mas diante de uma situação como essa, Israel tem sim que defender os seus habitantes, claro. Nós torcemos para que essas hostilidades acabem o quanto antes, pois pessoas dos dois lados sofrem. E esse vídeo aqui não é para defender ou condenar qualquer lado da história. Nós estamos analisando as guerras, os conflitos, pelo ponto de vista da doutrina espírita. Sobre essa questão de que a guerra pode trazer aprendizados valiosos, veja a questão 744, ainda de O Livro dos Espíritos, e a resposta dos espíritos benevolentes à indagação de Allan Kardec. Pergunta 744. Que obtivou a providência, tornando necessária a guerra?
Resposta: a liberdade e o progresso. Mas Kardec ainda continua nesse assunto, ainda nessa questão 744. Veja. 744A. Desde que a guerra deve ter por feito produzir o advento da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo e resultado a escravidão? Resposta: escravidão temporária, para esmagar os povos a fim de fazê-los progredir mais depressa. Aqui pode parecer até um pouco incoerente para quem não estuda o espiritismo e a espiritualidade, mas nós temos que entender que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. A desencarnação não é um evento trágico visto pela espiritualidade. A desencarnação, ela é um evento trágico visto por nós aqui reencarnados na matéria. Nós já desencarnamos muitas e muitas e muitas vezes, assim como nós já reencarnamos muitas vezes. É óbvio, é evidente que a humanidade tem que seguir um caminho onde os homens não serão a causa da desencarnação de outros homens, mas a desencarnação ela é vista como algo terrível para nós aqui reencarnados na matéria, porque na verdade a desencarnação é apenas a volta para a nossa verdadeira vida, que é a espiritual. Então não há nada de terrível na desencarnação, mas sim pode ser terrível a maneira como que um homem provoca a desencarnação de outra pessoa. Mais uma vez, não interpretem esses ensinamentos dos espíritos colocados aqui como uma justificativa desse vídeo ou para o ataque do Hamas ou para o contra-ataque de Israel. Nós estamos falando das guerras em geral. Mas então, pessoal, nós compreendemos que Deus permite a guerra para que possamos evoluir como sociedade, como coletividade, pois infelizmente a humanidade ainda aprende mais pela dor do que pelo amor. E como muitos povos têm essa dificuldade para aprender, mesmo através da dor, eles acabam causando a guerra novamente. Bom, mas se a guerra ela traz avanços, quer dizer então que Deus incentiva a guerra? Deus espera que a guerra aconteça? Não, ele não espera. A guerra surge pela maldade que existe no coração do homem. E a espiritualidade usa então desses eventos para que provas e expiações ocorram e para que algum progresso ocorra. Mas quem causa a guerra está sim agindo contra as leis de Deus, pois lembrem-se daquilo que Jesus disse: é necessário o escândalo, mas ai daquele que provocar o escândalo. Nosso mestre disse isso, pessoal, pelo fato de ninguém reencarnar com a missão de provocar as guerras, provocar o mal, provocar o sofrimento. Isso acontece, mais uma vez, pela maldade existente no coração do homem transitório, pelas más tendências que nós trazemos. E já que nós estamos nos encaminhando para o final do vídeo, vejam mais um ensinamento do mentor Miramês, e após esse ensinamento, vocês vão ver o nosso amado Chico Xavier falando sobre a importância de evitarmos a guerra e incentivarmos a ciência. Veja só, os homens que suscitam guerras escrevem no livro da vida seus delitos para com a sociedade, e lhes custará muito caro o reparo, talvez muitas experiências na terra ou em outros piores que ela, em duras expiações, em que a consciência vai se revelando para que possamos, por misericórdia, não nos revoltarmos contra a vida e às vezes contra o próprio Criador. Provocar uma guerra para proveito próprio é incorrer em perigo desastroso. Então diz o nosso Emmanuel que está presente, que quando Cristóvão Colombo, perambulava pelas cortes europeias,
pedindo socorro para descobrir um caminho mais fácil para as Índias, muita gente considerou o programa dele como absolutamente inútil para a humanidade, que aquilo era uma despesa absolutamente inócua e que iria pesar demasiadamente no orçamento de qualquer povo, até que ele conseguisse o apoio de Fernando e Isabel, então os soberanos de Castela. Mas nós hoje sabemos, depois de 5 séculos quase, mais de 4 séculos, a importância do feito. Então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas talvez com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra, porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Essas cidades não são sonhos da ciência, essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas e provavelmente, vamos dizer, vai se obter azoto e oxigênio e usinas, vamos dizer, de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos da ciência terrestre. E provavelmente a água será fornecida pelo próprio solo lunar. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!